Boa tarde, vamos dar continuidade aí às nossas atividades domiciliares em época de isolamento pela pandemia do Covid-19. Em especial, meus cumprimentos ao terceiro semestre de Direito da Faculdade de Apucarana, hoje, 3 de abril de 2020. Meus amigos, estamos vendo, e posso até dizer de maneira exaustiva, a teoria da apenação. Estamos na denominada quarta fase da dosimetria da pena, assim chamada pela melhor doutrina. A quarta fase da dosimetria da pena é simples. Nós já estipulamos um número concreto, a fixação de uma quantidade de pena. Então, saímos da pena relativamente determinada, trazida pelo preceito secundário do tipo, que traz sempre um mínimo e um máximo, e chegamos num quantum, numa quantidade concreta. Só que, em atenção à individualização da pena e à proporcionalidade da pena, vigas mestras da nossa teoria aqui trazida à baila, obviamente que nós vamos ter que fixar um regime prisional. E esta também não é uma tarefa fácil. Desde já, você que está aí vendo o meu vídeo, abra o site do Planalto, artigo 33 do Código Penal. Leitura obrigatória para fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Antes de adentrar especificamente em como nós vamos fazer essa fixação, eu preciso, por desencargo de consciência, trazer aqui uma explicaçãozinha básica para vocês. Coisa básica, não vai demorar muito tempo. Meus anjos, lembrando que nós estamos falando de pena privativa de liberdade, certo? E nesta pena privativa de liberdade, lembrem, ela admite 3 modais: a reclusão, a detenção e a prisão simples. Gente, a prisão simples, ela não nos dá grandes dificuldades. Por quê? Porque ela foi especificamente elencada para contravenção penal. Sim, a contravenção penal é chamado de crime anão, é um criminho considerado de menor gravidade. Então, ela trouxe uma modalidade de PPL que é um pouco mais simples, assim denominada prisão simples. O que nós temos que ter especial cuidado é a diferença entre reclusão e detenção. Por quê? Porque efetivamente não há uma diferença substancial. Como assim? Vejam, quando o legislador tipifica para nós os delitos, especificamente no que tange à cominação da pena, que é o preceito secundário do tipo penal, ele vai trazer ali ou pena reclusão ou pena detenção. E aí a grande pergunta é: mas qual é a diferença entre uma e outra? Entre uma modalidade da PPL, reclusão, a outra modalidade, detenção? Meus amigos, vamos jogar limpo aqui? Se nós analisarmos a estrutura, a natureza intrínseca destas duas modalidades, nós vamos verificar que não há uma grande diferença. Pragmaticamente, se nós observarmos aquele que cumpre uma pena privativa de liberdade na modalidade detentiva e outra na modalidade reclusiva, você, na prática, não vai conseguir ver diferença entre ambas estas espécies. Não há, tudo bem? Tanto assim o é que, em 1984, quando o legislador fez a grande reforma da parte geral do Código Penal,
ele queria unificar a PPL para uma única modalidade. Só que, como nós sabemos por todo o processo legislativo que roga e etc., isto não passou e continuou disposta das duas maneiras distintas, certo? Mas saibam, como é trazido pelo legislador então? A verdade é que a diferença entre a reclusão e a detenção é simplesmente vista pela gravidade do delito, assim como ele vê a quantidade da pena. Então, por vezes, o que nós vemos é um crime com pena baixa na modalidade de detenção, um crime com pena mais alta na modalidade de reclusão. A diferença é sim a gravidade abstrata do delito, certo? Tanto que eu repito, crimes apenados com modalidade detentiva trazem penas baixas, tá bom? Feito essa diferença, então, agora nós vamos ter que voltar e nos remeter efetivamente à nossa matéria, que é a fixação do regime prisional. Queridos, leitura obrigatória, então, o artigo 33 do Código Penal, e ele já começa falando do nosso regime prisional. Independentemente da fixação, nós sabemos que o nosso regime prisional, ele é progressivo. Sim, se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, poderá o réu progredir de um regime mais gravoso para um menos gravoso. Por exemplo, está em regime fechado, vai progredir para o semiaberto. Está em regime semiaberto, vai progredir para o aberto. E do aberto não progride mais, porque é o regime mais brando, certo? Então, nós temos como regimes prisionais dispostos no nosso Código Penal fechado, semiaberto e aberto. E de acordo ainda com o artigo 33, esse regime prisional é progressivo, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Pergunto, existe progressão por salto? É possível a pessoa ir do fechado imediatamente para o aberto? Não, não. O nosso ordenamento não admite a progressão por salto. Mas eu estou trazendo isso só a título de esclarecimentos, porque isso é matéria disposta na Lei 7.210 de 1984. Isto é matéria de execução penal. Retomando novamente ao raciocínio, o que interessa para nós é nada mais, nada menos do que a fixação do regime prisional como pena a ser dada em uma sentença penal condenatória, certo? Agora, eu ainda quero trazer para vocês alguns detalhes. Se você bater o olho no artigo 33 do Código Penal, já no seu caput, ele lá traz: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de detenção em regime semiaberto ou aberto. E aqui liga o radar. Aposto que o professor Tiso vai tirar sarro da minha sirene se ele ficar sabendo. Então, não vamos contar para ele. Mas, vejam, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte. Olhem, eu falei que não existe uma diferença no cumprimento entre a modalidade detentiva e reclusiva. Falei que a diferença é a gravidade do delito. Vai ser dado a reclusão ou a detenção pelo legislador quando ele analisar abstratamente, de maneira abstrata, ali a gravidade do delito. Mas saibam, e eu friso,
Uma diferença existente é que quando você fixar o regime inicial de cumprimento de pena, assim que você fixar esse regime, você vai se lembrar que, se for detenção, jamais vai admitir a fixação de um regime inicial fechado. Se forem diversos crimes com penas de detenção, mesmo que dê 200 anos, nós vamos fixar como regime inicial o semi-aberto. Então, como regime inicial, nós temos a reclusão, que admite fechado, semiaberto e aberto. E a detenção, que admite semiaberto e aberto. Natália, mas eu fiquei bem na dúvida. Eu não entendi a parte final deste caput, que diz que a detenção tem regime de fixação inicial em semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência ao regime fechado. Aqui, galera, novamente, não surtem, porque isto é matéria de execução penal. Novamente, eu vou trazer para vocês a título de esclarecimento. Da mesma forma que o nosso regime prisional é progressivo, ele admite a progressão de um mais grave para um menos grave, desde que preenchidos os requisitos, ele também vai admitir, conforme é posto na Lei de Execução Penal, a regressão, ou seja, um regime mais brando para um menos brando, desde que o agente que está cumprindo pena cometa uma falta grave. Logo, o carinha tá lá cumprindo pena em semiaberto e é flagrado com um aparelho celular, sem problema nenhum. Neste momento, ele estava no semiaberto, ele regride. E o que eu tô trazendo a vocês, e a única coisa que nos interessa disso no Código Penal, é que, mesmo se for um crime na modalidade detentiva e ele estava lá em regime semiaberto, se ele merecer a regressão, não tem problema nenhum. Ele pode regredir para o fechado. Ou seja, aqui questão de concurso, que é capciosa, que quer te ferrar. A detenção jamais admite regime fechado de cumprimento de pena, falso ou verdadeiro. A detenção jamais admite regime fechado no cumprimento da pena, falso. Sabe por quê? Ela jamais vai admitir a fixação do regime inicial fechado, mas nada impede que, a título de regressão, posteriormente, quando do cumprimento da pena, o agente que cometeu uma falta grave seja regredido para o fechado. Traçada estas distinções, eu ainda quero fazer um outro adendo, ainda tratando em questão de concurso. Meus amigos, e a prisão simples? A prisão simples admite como regime inicial o semiaberto e o aberto. Mas, gente, mesmo se cometido falta grave, aí sim ela jamais, na prisão simples, vai admitir a regressão para o fechado. Então, a prisão simples nunca vai ser cumprida em regime fechado. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Feito essas considerações preliminares e iniciais, eu quero ir um pouquinho além. Nós já vimos então o nosso, vamos lá? O nosso regime prisional, que veio no Brasil na modalidade progressiva, certo?
o nosso regime prisional veio na modalidade progressiva. Vomitando doutrina aqui, este regime ele é denominado inglês ou irlandês, porque foram ali que eles foram sendo desenvolvidos paulatinamente e ganharam forças. Então, se você ouvir a expressão o regime inglês, o regime irlandês, está falando do nosso regime prisional progressivo. Agora, qual é o sistema penitenciário que veio paralelamente no nosso regime prisional? É assim, galera, o nosso regime fechado tem como sistema penitenciário uma pena cumprida em estabelecimento de segurança máxima, normalmente presídios, ou média, que são estabelecimentos prisionais para presos menos perigosos, mas também com maior rigor, tal como é denominado centros de ressocialização. O regime prisional semiaberto veio estipulado no Brasil como sistema penitenciário, como modelo para cumprir esta penação, como modelo de prisão, colônias, que podem ser as colônias agrícolas, as colônias industriais ou estabelecimento similar. Novamente aqui, Sirene. Por quê? Porque os departamentos penitenciários, eles são feitos no Brasil de acordo com os estados federativos. Com exceção das prisões federais, cada estado federativo, ele possui o DEPEN, um departamento penitenciário próprio. E, considerando toda a realidade do Brasil e o seu tamanho, saibam, o Paraná, ele carece de modalidades de prisões em semiaberto nas denominadas colônias. Nós temos no Paraná pouquíssimas colônias e centralizadas em Curitiba, ali em Umuarama, em Londrina, que é a região metropolitana aqui do norte do Paraná. Nós temos um único estabelecimento que nem se trata de uma colônia agrícola ou de uma colônia industrial. Ele é um estabelecimento similar denominado Creslon, que é o centro de ressocialização, em que ali ficam apenas recolhidos presos em regime semiaberto, mas não há vaga para todos. Então, no Paraná, a maioria dos presos estão sob regime de semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. Certo? Certo? A maioria dos presos estão num regime harmonizado pela carência de vagas. Mas esta é a regra no Brasil? Não. Por exemplo, São Paulo possui estabelecimentos para cumprimento de pena em semiaberto. Então, você tem que olhar cada estado que tem o seu departamento penitenciário com o seu sistema penitenciário próprio. E, por fim, o regime aberto. O regime aberto veio elencado no Código Penal constituindo como sistema penitenciário a casa do albergado, que seria nada mais, nada menos do que um local adequado para que os presos saíssem para trabalhar durante o dia e se recolhessem no estabelecimento no período noturno. Veja, interessante que nas minhas pesquisas eu vi que nunca existiu uma casa do albergado. Portanto, em que pese a literalidade do Código Penal tenha trazido como modelo constitutivo de prisão em sistema penitenciário a casa do albergado para regime aberto, ela inexiste. Na prática,
o que se faz é, novamente, uma adaptação. Na prática, o condenado em regime aberto, ele todo mês, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, a depender do juízo, ele vai assinar no fórum e vai justificar as suas atividades, podendo ser estipuladas outras condições. A regra, mas em caindo, até porque, ao meu ver, é ridículo, não frequentar bares, boates e prostíbulos. Ou seja, você está em regime aberto, não tem casa de albergado, você vai ter que ir no fórum todo mês assinar, justificar que está trabalhando e você não pode frequentar bares, boates e prostíbulos. Mas, enfim, esta é a tradição, tá bom? Agora, feito essas considerações, vamos voltar à nossa aplicação de uma pena que se dá quando de uma sentença condenatória. Depois que o juiz estabelecer uma quantidade de pena, ao final da terceira fase, retomo, ele vai ter um número de pena concreto. E aí? Aí vai ser a missão desse juiz na sentença colocar o regime inicial. Tecnicamente chama fixar regime inicial de cumprimento de pena. É a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Fazendo um outro parênteses voltado à questão de concurso, cuidado, não é apenas um juiz que pode fixar esse regime inicial de cumprimento de pena. Por quê? Porque pode acontecer, vocês que não têm a prática, mas eu trago para vocês uma situação. Vejam, pode acontecer, sem problema nenhum, que a pessoa tenha sido processada e absolvida numa comarca, em primeiro grau de jurisdição. Todavia, o Ministério Público vai recorrer. E aí, não tem problema nenhum que o Tribunal de Justiça, desde que considere prudente, reforme a decisão absolutória, dando a ela a natureza condenatória, quando então, não por meio de uma sentença, mas por meio de um acórdão prolatado. Lembrem, no tribunal nós não temos um juiz único, que é chamado órgão monocrático. Num tribunal nós temos um órgão colegiado composto por mais de um desembargador, a depender da composição dado ali pelo regimento daquele tribunal, mas aí nós vamos ter no tribunal, por um órgão colegiado, a prolação de um acórdão condenatório. E este acórdão condenatório, então, vai imediatamente fixar uma pena com o seu regime inicial. Tudo bem? Então, lembrem, por mais que aqui eu estou falando que o juiz vai proferir uma sentença condenatória e fixar o regime, não há impeditivo nenhum que, fazendo jus ao duplo grau de jurisdição, ante a uma sentença absolutória, ela seja reformada e seja feita essa dosimetria no acórdão condenatório. Agora, não temos mais questões preliminares. Vamos ao âmago da questão. Como fixar o regime inicial de cumprimento de pena? Pois bem, para fixar o regime inicial de cumprimento de pena, novamente veja, leitura obrigatória, artigo 33 do Código Penal. Vamos lá, especificamente o parágrafo 2º vai trazer para nós os requisitos a serem observados. E são requisitos, meus amigos, extremamente fáceis. Basta nós olharmos o teor deles com um pouquinho de atenção.
Olhem, nas alíneas A, B e C do parágrafo 2º, nós temos que pena superior a 8, fechado, ou seja, mais de 8. Mais de 4 até 8, semiaberto. E até 4 anos, aberto. Todo mundo, quando lê essas alíneas, olha a quantidade da pena. É o que chama atenção, só que esquece da parte principal. Vejam, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Ok. A pena maior de 8 anos, regime fechado. Ok. Mas aí, olhem a linha B com a devida atenção. O condenado não reincidente com pena superior a 4 até 8, semiaberto. E o condenado não reincidente com pena até 4, inclusive 4, aberto. Portanto, o primeiro fator decisivo na fixação do regime prisional é, não se engane, verificar a primariedade ou a reincidência. Novamente, eu vou retomar o parágrafo 2º. Vou lê-lo. As PPLs deverão ser executadas em forma progressiva, pacífico, segundo o mérito do acusado, ponto já estudado, observados os seguintes critérios. E aí está. Num primeiro momento, não se enganem, você vai olhar a primariedade ou a reincidência. Por quê? Porque se o agente delitivo for reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado e acabou. Certo? Mas, professora, eu considero isso um pouco desproporcional. Imagine você que a pessoa é sim reincidente, mas é reincidente num furto. Ela terminou de cumprir a sua pena de furto e depois de 4 anos que ela terminou de cumprir essa pena de furto, ela foi condenada por uma receptação e foi condenada em 1 ano, porque ela confessou também o delito, sendo que ela tem todas as circunstâncias judiciais favoráveis e até mesmo a reincidência foi compensada pela atenuante da confissão. Olha que contrassenso. 1 aninho de pena em regime fechado, isso não seria, além de desproporcional, uma violação à individualização da pena? Porque, veja, eu até trouxe 2 crimes patrimoniais que pode falar, ô louco, mas 2 vezes? Mas imagina, então eu vou mudar. Eu tenho uma condenação lá de 2016, por uma receptação. Adquiri uma coisa de origem ilícita. E aí, eu cumpri minha pena, faz 4 anos. E aí eu brigo com a minha vizinha. E eu cometo o delito de injúria. Eu ofendo a honra subjetiva da minha vizinha. Aí eu sou condenada a 4 meses de detenção. Aí o meu regime será o semiaberto. Tudo bem? Porque aqui a pegadinha. Lembrem, se for detenção, não admite regime fechado, certo? Mas, galerinha, voltando ao primeiro exemplo, um furto, a posteriori, uma receptação. Pergunto.
Um ano em regime fechado não seria por demais desproporcional? O que o STJ entende? Entende que sim. O STJ, nesse caso, meus queridos, ele editou a súmula 269 do Código Penal. E por meio desta súmula 269 do Código Penal, ele pacificou o entendimento de que, mesmo diante da reincidência, se a pena concreta não suplantar, não ultrapassar 4 anos, tendo as circunstâncias judiciais do artigo 59 um viés favorável, podemos abrandar o regime fechado e fixar um regime inicial em semiaberto. Olhem que interessante. Isto não é o que está disposto no Código Penal. O Código Penal disse que seria fechado. Só que o STJ, ao fazer a interpretação do Código Penal, em atenção aos princípios que regem a matéria, ele relativizou o regime de cumprimento inicial para um mais brando ao reincidente, desde que a pena não suplante 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Beleza? Ótimo. Então, primeiro viés, o primeiro fator decisivo é verificar a reincidência versus a primariedade. Lembrando a vocês que existe uma súmula que relativiza a gravidade de um regime fechado. Tudo bem, Natália? Entendi. E o segundo fator? O segundo fator é, sim, a quantidade. Se for primário, vai observar aí a quantidade. Até 4, aberto. De 4 a mais de 4 até 8, semi. E mais de 8, fechado. Aqui não nos demanda grande complexidade. É facinho essa interpretação. A única pegadinha que eu posso ver é que as pessoas se confundem no português. Vejam, pena igual ou inferior a 4. No primário é aberto. Pergunta rápida, 4 anos primário, aberto. Certo? E 8 anos primário? As pessoas se confundem. É semi-aberto. Fechado é mais de 8. Por exemplo, 8 anos em um dia. Aí o regime inicial, imediatamente, é o fechado. Beleza? Ótimo. E por fim, nós temos também um terceiro fator. Ele veio específico para nós no parágrafo 3º, que diz que a determinação do regime inicial, vejam, a determinação do regime inicial do cumprimento de pena far-se-á com a observância dos critérios previstos no artigo 59. Olhem, novamente veio trazido à baila pelo Código Penal as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. São as circunstâncias da pena base. Vamos lembrar? Culpabilidade, personalidade, conduta social, antecedentes, que não se confunde com a reincidência, motivo, circunstâncias, consequências do delito e, por fim, comportamento da vítima. Ótimo! Nossa, como que você sabe isso? Repito, são as circunstâncias judiciais que servem para a primeira fase da dosimetria da pena e que estão dispostas
expressamente no artigo 59. Olhem, o que quis dizer o legislador com isso? É simples. Ele abriu o que eu brinco da caixa de Pandora. Ele quis dizer que pode ser que o carinha seja primário. Só que, mesmo se ele for primário e a pena dele colocar um regime mais brando, mas estas circunstâncias judiciais lhe forem negativas de maneira preponderante, se as circunstâncias do artigo 59 preponderantemente lhe forem negativas, não há problema nenhum que o legislador fixe um regime mais gravoso. Portanto, mas ele pegou 3 anos e 11 meses e é primário. O correto não é o correto. A regra é 3 anos e 11 meses, primário, aberto. Mas se o juiz verificar que as circunstâncias judiciais preponderantemente são negativas, o parágrafo 3º faz menção que poderá ser dado um regime mais gravoso. Por que, Natália? Porque lembrem, o juiz tem que se atentar à finalidade da pena, que é a retribuição e a prevenção. Então não há problema nenhum, desde que as circunstâncias judiciais, repito, preponderantemente sejam negativas. Por que eu estou usando a expressão preponderantemente? Porque, gente, não autoriza que uma única circunstância judicial negativa, ou até mesmo duas, imponha a título de exceção um regime mais gravoso. Não. O código é claro. Se forem preponderantemente negativas, tudo bem? Não é o código que é claro, é a interpretação que é dada, ela é sedimentada neste sentido. Fechado, meus amigos? Então, quais são os 3 fatores decisivos para a fixação de um regime? Primeiro, olhar primariedade versus reincidência. Segundo, a quantidade da pena. E, por fim, a possibilidade de uma exceção. Se as circunstâncias judiciais forem preponderantemente negativas, é possível a imposição de um regime mais gravoso. Ainda quanto à matéria, quanto à imposição de um regime mais gravoso, eu trago aqui à mesa 2 observações, que são as súmulas 718 e 719 do Código Penal. Por quê? Por quê? Porque, galerinha, vamos convir que esta matéria traz aí um quê de subjetividade. Não há dúvida que há um quezinho de subjetividade quanto ao feito. E neste viés, alguns juízes começaram a pegar o parágrafo 3º, que fala que é possível que as circunstâncias judiciais apliquem um regime, justifiquem, em melhor termo, um regime mais gravoso, e começaram a falar assim, é homicídio. Homicídio justifica um regime mais gravoso. É um roubo. O roubo tem violência contra a pessoa, justifica um regime mais gravoso. E aí eu falo, sem razão. Por quê? Cuidado com o bis in idem. A gravidade abstrata do delito, ela já veio disposta na pena base, na pena relativamente determinada. Então, se você usar esta gravidade abstrata do delito para justificar um regime mais gravoso, é bis in idem. Cuidado
cuidado, a gravidade abstrata do delito não serve para fixar um regime mais gravoso. Isso está sumulado no STF, na súmula 718 e 719. O regime mais gravoso deve ser posto considerando as circunstâncias judiciais em concreto e não a gravidade abstrata do delito. Então tá aí, meus amigos. Espero que com esta aula, se vocês consideraram que a atividade domiciliar ficou um pouco solta, que ela seja possível de ser melhor resolvida, tá bom? Tá aí, um abraço, nos vemos.